Aleluia. Vamos rezar. Pai, muito obrigado por esta grande bênção em nome de Jesus. Obrigado pelo seu poder. Obrigado pela sua cura, pela grande misericórdia que você estende ao seu povo esta noite. Nós te amamos, Jesus. Dizemos, Senhor, cremos no teu poder. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Indique. Lucas capítulo 1, versículo 27. Aleluia, sim. Versículo 26. E no 6º mês, o anjo Gabriel, minha mensagem é intitulada Com Deus nada é impossível. Amém. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma importante e significativa cidade da Galileia, que era chamada Nazaré, uma localidade de grande relevância e com uma história profunda. Amém. A uma virgem que estava prometida a um homem chamado José, que era da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, muito favorecida, pois o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Quantas pessoas, às vezes, não se sentem verdadeiramente abençoadas entre as mulheres, ou mesmo entre os homens, ou entre as irmãs, ou a irmã Maria. E o anjo entrou onde ela estava e disse: Salve, muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quando ela ouviu, ficou perturbada com suas palavras e pensava: que tipo de saudação seria essa? E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste uma graça muito especial diante de Deus. E conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, o Salvador do mundo. E ele será verdadeiramente grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, em sua infinita sabedoria, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para todo o sempre, e sobre o seu reino. Seu reino de fato não terá absolutamente nenhum fim. Não, assim 7 passos para um milagre. O primeiro passo é o anúncio de coisas fantásticas. Amém. Quando você vem à igreja, ouve todo tipo de coisas fantásticas. Deus está fazendo um milagre para você. Você tem um amado. Você vai se casar este ano. Você superou todos os seus inimigos. Você é o próximo milionário da cidade. Você vai conseguir um emprego em uma companhia petrolífera. Você é a próxima pessoa a viajar pela British Airways. Quero dizer, você ouve todo tipo de coisas verdadeiramente fantásticas. Então, o primeiro passo para um milagre é ser capaz de ouvir anúncios fantásticos. E todos os pastores não devem ter medo de fazer anúncios fantásticos ao seu povo. Porque você não é simplesmente um mensageiro do homem, você é um verdadeiro mensageiro de Deus. E é justamente quando você não é capaz de fazer anúncios verdadeiramente fantásticos sobre o seu próprio povo que você rebaixa o seu importante ministério ao nível de um ministério comum, de um homem para outro homem. Mas Gabriel entrou em cena e disse: Eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus. Aleluia. Amém. E ele declarou muito claramente o que o Senhor estava dizendo naquele exato e preciso momento que iria acontecer. Amém. Assim, senhoras e senhores, o primeiro e mais fundamental passo é ouvir coisas verdadeiramente fantásticas e maravilhosas.
Amém. Não se surpreendam com algumas das coisas verdadeiramente fantásticas e maravilhosas que vou contar a vocês ao longo deste culto. Tudo bem, você entende perfeitamente. Tudo o que eu realmente quero que você faça é saber que você não veio à igreja para ouvir o ministro das estradas e rodovias, de forma alguma. Eles nos dizem que têm um empréstimo e vão construir daqui até ali. Estamos falando de algo maior do que isso. Não viemos da reunião do gabinete nem do escritório do presidente. Amém. Viemos da presença do Senhor. Aleluia. Amém. Está aí. Maravilhoso. Agora, o segundo passo para um milagre é quando estamos. Quero dizer, o anúncio das coisas fantásticas ocupou tantos versículos na Bíblia. Ele reinará para sempre, ele será grande, você conceberá em seu ventre, você dará à luz um filho, blá blá blá. Você fará o que quiser, você é virgem. Quero dizer, todas essas coisas são realmente fantásticas e verdadeiramente maravilhosas. Agora, o segundo passo crucial para um milagre, amém, são as perguntas legítimas e genuínas. Faça perguntas legítimas e pertinentes, amém. Então Maria disse ao anjo: como isso será possível? Pois não conheço o homem. Então, os milagres e a crença profunda no Espírito Santo não significam que você não possa fazer uma pergunta sensata e bem fundamentada. Isso certamente não significa que você não possa fazer perguntas válidas e pertinentes sobre milagres em nenhum sentido, de forma alguma. Amém. Agora, neste valioso e verdadeiramente inspirador livro sobre ministrar com sinais e prodígios, você certamente encontrará as respostas para muitas perguntas importantes e cruciais, perguntas que são frequentemente feitas pelas pessoas. Então, por que amém? Deus não cura todos os que precisam. Verdadeiramente. Você entende? Bem, essa é uma pergunta bastante legítima e muito relevante de fato. Amém. É uma boa pergunta a se fazer. Por que você orou por essa pessoa e a pessoa morreu? Por que você orou pela pessoa depois que ela foi internada no hospital? Por que você não orou por todos? Por que você se sente realmente doente depois de ter orado por outras pessoas? De verdade, por que a doença pela qual você orou para que alguém fosse curado não pode ser curada? Você. Essas não são, de forma alguma, perguntas ruins para se fazer. Na verdade, se tivéssemos tempo suficiente e você tem uma pergunta muito boa, eu ficaria realmente muito feliz em responder a essa importante questão na televisão durante uma entrevista com qualquer pessoa que queira perguntar isso. Eu não me importaria de ser entrevistado sobre por que todas essas perguntas. Eu estaria disposto a dizer, me perguntem isso. São perguntas legítimas. Mas quando você faz outro tipo de pergunta, com outro tipo de espírito, você entende. Por exemplo, alguém fez perguntas muito pertinentes e profundas sobre os evangelistas de cura ou aquelas pessoas dedicadas que oravam fervorosamente pelos doentes e com certa perplexidade perguntou: por que a esposa do pastor fulano, uma mulher tão devota, estava gravemente doente e ele, apesar de seu dom, não conseguiu curá-la? Ele não pode orar eficazmente por ela com toda a fé e o poder que lhe são atribuídos? Se ele ora pelos outros, não pode orar por si mesmo e não orar por sua esposa? Por que assim? Porque fulano estava internado neste hospital e assim por diante, sabe? Você percebe que agora as perguntas estão sendo feitas com um espírito completamente diferente? Esse não é o tipo de pergunta que Maria fez. Maria diz: olha, sou virgem, como essas coisas acontecerão? Na verdade, ela estava perguntando como isso vai acontecer, já que sou virgem, saber. E você não pode ser virgem e estar grávida, entende? Então, há realmente duas maneiras de fazer a pergunta e uma delas é com um espírito, sabe? É por isso que eu pessoalmente não acredito nisso. Por exemplo, às vezes encontro jornalistas que querem me entrevistar e querem sentar comigo em uma conversa por vídeo e me perguntar: o que você come? Que carro você dirige? Onde você mora? E todos os tipos de perguntas tolas.
Vou te contar que tipo de papel higiênico eu uso. Vou te mostrar o papel higiênico que eu uso, entendeu? E eu vou te mostrar onde eu compro minhas roupas íntimas. É isso que eu vou te responder a essa pergunta, bobagem. Se você quiser fazer perguntas adequadas, boas perguntas, perguntas espirituais da Bíblia, uma pergunta que faça sentido. Mas não se pode dizer que há um espírito maligno te movendo, porque a pergunta que você faz tentando menosprezar alguém, fazer a pessoa parecer tola, fazer a pessoa parecer ridícula. Isso chegou à cidade, entende? Através das suas perguntas. Não estamos preparados para lidar com isso. Mas se você quiser perguntar, como será agora essa coisa? Porque eu não conheço o homem. Então vamos falar sobre isso. Amém. Quantos entendem a diferença? Tudo bem? Há uma diferença. Bem, então esse é o segundo passo para um milagre. Não tenha medo de fazer perguntas na igreja. Veja, Deus te deu uma mente. Você entende? Deus te deu uma mente e há respostas para as perguntas. Todo problema espiritual tem uma solução espiritual. Cada pergunta tem uma resposta. Amém. Todo problema de engenharia tem uma solução de engenharia. Aleluia. Então esse é o segundo passo para o milagre. O terceiro passo do milagre é a vinda do Espírito Santo. Eu era Moisés e o anjo respondeu a ele: o Espírito Santo virá sobre ti. Amém. Portanto, a vinda do Espírito Santo é o terceiro passo para um milagre em sua vida. Todos nós realmente precisamos do Espírito Santo sempre em nossas vidas diárias. Amém. E quanto mais você ora em línguas, mais você experimenta coisas que não têm um sentido físico ou uma explicação lógica clara. Amém. E quanto mais você realmente fluir com o Espírito Santo, mais você estará se abrindo completamente à possibilidade de um verdadeiro milagre. Amém? Por isso, falar em línguas é realmente a porta e a janela poderosa e fundamental para a manifestação dos milagres extraordinários e transformadores do Espírito Santo, que são verdadeiramente incríveis e divinos. Amém. Porque quando você fala em línguas não faz sentido. E quando eu digo Shababaya Lama, Kayama Lama, Solaba Lama, qual é o significado de Lama Solar? Ninguém sabe o significado disso, mas veja como pode ser. No Espírito fala mistérios a Deus. Então, quando você fala em línguas, automaticamente você passa para o reino do sem sentido e entra no reino espiritual, começando a interagir com o Espírito Santo. Aleluia. Portanto, senhoras e senhores, vocês precisam se tornar mais espirituais, mesmo que pensem que é a vinda do Espírito Santo. Qual é o segredo por trás dos milagres? Tem um capítulo neste livro chamado O Segredo por Trás dos Milagres. O segredo por trás dos milagres é o Espírito Santo. O segredo por trás dos milagres não é o seu nome. Quando vou a cruzadas, os milagres começam a acontecer antes mesmo de eu chegar lá. Quando os milagres acontecem, eu também me surpreendo com eles e igualmente me pergunto como é que acontecem. E também me pergunto se são realmente genuínos. É verdade, porque sou um homem, estou simplesmente observando o Espírito Santo agir. Amém. E algumas das doenças das quais as pessoas são curadas, eu mesmo as tenho e não estou curado. Eu estou orando para ser curado, mas estou vendo que as pessoas estão sendo curadas. Então essas coisas não fazem sentido. É isso que estou explicando a vocês, que o segredo por trás do milagre é o Espírito Santo. Não é fantástico isso? Diga a alguém que isso é fantástico. Amém. Portanto, o terceiro passo fundamental para um milagre é a vinda do Espírito Santo de Deus. O quarto passo para um milagre é a chegada do poder. O poder. Amém. Agora diz ele, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Amém. O poder do Altíssimo. Agora, ao longo de toda a Santa Bíblia, você pode comprovar isso por si mesmo, com toda a certeza e de forma completa. Deus sempre faz distinção entre Ele mesmo e o seu poder.
Vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Portanto, o Espírito Santo virá e depois que ele vier, vocês receberão poder. Assim vocês receberão poder depois, ou se eu disser de forma mais dura, você receberá muitos troféus valiosos depois que o Senhor Ukbilili Bumbus vier na próxima sexta-feira. Portanto, quando o Senhor Mills Bumbus vier na sexta-feira, você vai receber troféus. Isso não significa que ele seja um troféu. Ele vem e depois que ele vier, haverá muitos troféus para todos. Quantos entendem o que estou dizendo? Então, depois que o Espírito Santo vier, você receberá poder. Por isso a Bíblia não diz que o Espírito Santo virá. Não são pequenos, apenas erros de digitação, ou porque o escritor quer escrever mais frases porque não tem nada para fazer, mas sim porque há uma diferença entre e o Espírito Santo virá, não o outro. E diz, o Espírito Santo virá e o poder do Altíssimo te cobrirá. São duas coisas diferentes. Se você se lembra, quando Jesus foi ao deserto para orar, a Bíblia diz que ele foi guiado pelo Espírito. Mas ao sair do mundo e entrar o poder do Espírito, então está o Espírito e depois o seu poder. Eles fazem coisas diferentes, uma é a presença e a outra é o poder. Amém? Uma é a presença. Uma delas é o que muitas vezes chamamos de unção, ou seja, o poder. Mas há uma diferença entre ambos. Amém? Então, é o poder de Deus. Amém. Bem, se vocês se lembram bem, mesmo quando Jesus estava falando sobre nascer de novo, ou era João quem estava falando, ele, aquele que vem depois, batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Veja, isso fala novamente de que a pessoa é diferente. E depois o fogo, que é o poder de derrubar a casa de alguém, o poder de derrubar um edifício inteiro, o poder de devastar cidades. É um poder. Algo foi construído e em um instante é destruído. É um poder. Amém. O fogo é o poder que move os trens. O fogo é a força que move os aviões. O fogo é o poder que faz os carros girarem. Sim, leve com você muito fogo. Por isso temos velas de ignição como fósforos para acender uma faísca para criar fogo, para cozinhar, aquecer, dirigir, lançar foguetes ao ar. Quando você vê um míssil cruzando o céu por centenas de milhas, há fogo dentro dele. É isso que o impulsiona, que o mantém propulsionado no meio do ar. Quando a bomba nuclear foi lançada sobre Hiroshima, foi fogo. Ele foi atirado do céu e veio, devastou uma cidade inteira e matou milhares e milhares de pessoas. Então o fogo está presente e João explicou-lhes: aquele que vem vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Esse é um grande poder. Amém. Esse é o quarto passo em direção ao milagre. Diga ao seu vizinho: a partir de hoje nada será impossível para mim. Amém. Amém. Onde estamos? Número 5. O quinto passo em direção a um milagre é olhar atentamente ao seu redor e perceber alguns sinais claros dos muitos milagres que ocorrem na sua vida diária. Amém. Então o anjo diz: aí está a sua prima Isabel, que também está grávida de um filho na sua velhice. Ela também concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto homem com cabelo que foi chamado Est. Amém. Então olhe ao seu redor e você verá alguns milagres que Deus fez em sua vida. Amém. Então imediatamente o anjo que o dirigiu disse: beije Isabel, beije a Elizabeth. Saber? Você se lembra da Elizabeth? Ela não vai receber um filho de Deus nisso, mas se você observar, isso pode ajudar a sua fé. Amém. Às vezes você precisa olhar para a sua vida e perceber as coisas boas que Deus fez por você. Talvez haja alguma Isabel que ao analisar, você perceba que é algo poderoso, um Deus em algum lugar. Isso é para te encorajar. E veja, essas coisas fantásticas que você ouviu poderiam facilmente acontecer. E eu vejo isso acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Quando cheguei à igreja hoje, olhei para o estacionamento e percebi que muitos de vocês não têm carros. Mas eu vejo chuva e as gotas que caem do céu têm o formato de carros. Receba em nome de Jesus. Olá, Shibaloba, Samambalabaga.
Um dia um ensaio de coral será como assistir carros no apartamento. Será um ensaio em círculo em nome de Jesus. Agora veja, é isso que estou te explicando, que quando você ouve coisas fantásticas, você precisa dar o primeiro passo em direção a um milagre. Existem 7 passos para um milagre. O primeiro passo é ouvir coisas fantásticas. Não ria, ouça, não diga nada. Vamos saber por que isso acontece. Quero dizer, ele será o maior, o filho de Boza. O que é isso? Isso é realmente fantástico demais. Anúncio fantástico sobre sua vida. Quantos degraus você tem? Número 6. O 6º passo fundamental para alcançar um verdadeiro milagre é acreditar firmemente que para Deus absolutamente nada é impossível. Uau! Número 37. Porque com Deus, sim, com o Deus Todo-Poderoso, nada, absolutamente nada é impossível. Ashbalobas, você deve crer de todo o coração que para Deus, nosso Senhor, nada é impossível. Amém. Veja, isso é algo que você realmente precisa saber. Para Deus nada é impossível. Como eu estava lhe contando sobre Elizabeth. Sobre Elizabeth, você está aí? Aquilo é que olhe ao seu redor e veja o que o Senhor está fazendo. Acreditar nessa coisa verdadeiramente fundamental ajudará grandemente sua fé com Deus, com Deus, com Deus. Não com seu tio, não com sua tia, não com seu irmão, não com seu marido, mas com Deus. Com Deus, nada. Ei, você realmente entende o significado de absolutamente nada de forma alguma? Nada significa nada. Nada significa nada. Não há nada que eu possa dizer para excluir a palavra nada. Com Deus. Olá, esse é um ótimo recipiente. Este é um dos maiores containers. Mal cabe na Bíblia. É um peso tão grande realmente. Mas com Deus nada. Ei, não com seus princípios, por favor. Agora, toda vez que falo sobre olhar ao redor para ver um verdadeiro e genuíno milagre, sempre me lembro disso. Nós jogamos futebol 2 vezes hoje, sim. Bom, sempre me lembro muito bem, com grande clareza e um prazer imenso, do momento especial de conhecer o distinto Abedip Pilé no luxuoso lounge VIP. E também, de forma igualmente memorável, de ter a honra de encontrar o lendário e icônico Tony Yeboah durante um voo tranquilo e agradável que partiu de Londres. Quando eu vejo essas pessoas, eu sei que para Deus absolutamente nada é impossível. Sim, porque vejo pessoas como você que estão na escola há muito tempo. Vocês não são milionários como eles são milionários. A educação de vocês é que foi com Deus. Com Deus, de verdade, nada é absolutamente impossível. Sim, quando vejo vocês, lembro da Elizabeth. Eu digo, olha, vejo uma pessoa assim, quem? E quando eles falam inglês, você percebe claramente que não estão em um certo nível de proficiência. Não possuem um domínio completo do idioma, porque de fato não é a língua materna deles, nem a língua do pai, nem sequer a língua da tia. É uma língua com Deus. Com Deus. Você me ouviu? Esse é o 6º passo para um milagre. E há 7 passos. Você. É uma base na qual você precisa crer verdadeiramente em seu coração que com Deus absolutamente nada é impossível. Às vezes, quando quero profetizar sobre alguém, você vê que os pastores, nós mesmos temos o problema de reduzir o que deveríamos realmente dizer às pessoas, porque estamos pensando no homem. Às vezes, quando olho para meus pastores, em vez de dizer que eles terão 1000 membros, olho para eles e digo, vocês têm 200 membros. Você entendeu? Porque estou pensando em alguns princípios que precisam ser seguidos. Estou pensando em alguns passos. Penso nos seus princípios, no homem, nas ideias, na oração, no jejum. Eu digo que para Deus nada será impossível. Tbalba Solaba.
Então eu quero que você tenha uma fé inabalável. E eu quero encorajar a todos vocês, verdadeiramente, quando ouvirem coisas fantásticas, anúncios maravilhosos sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre a sua cura, sobre o seu destino. Shibá, eu quero que você tenha uma fé inabalável em Deus e acredite de todo o seu coração que com Deus absolutamente nada é impossível. Ouça bem, nada realmente significa nada. Nada não significa tudo, exceto um ente querido. Nada não significa tudo, exceto um marido. Nada não significa tudo, exceto um filho. Nada não significa absolutamente tudo, exceto a felicidade. Nada não significa tudo, exceto o dinheiro, ou tudo, exceto a cura. Significa que com Deus nada é impossível. Meu bem, às vezes vejo alguns dos seguranças e digo a eles: você vai ser um grande homem de Deus. Veja, esse é o primeiro passo de 7 passos para um milagre. O segundo é um anúncio fantástico. Você é um segurança e estão dizendo que você vai ser um grande homem de Deus. Olha, eu digo que é um anúncio fantástico. Receba agora mesmo um anúncio verdadeiramente fantástico sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Esse é o primeiro de 7 passos para alcançar um milagre na sua vida. Descubra os 7 passos essenciais para um verdadeiro milagre. Shabbat Shalom. Quando você vir seu pastor, não espere um anúncio terreno com compreensão e possibilidade. Muitos pastores operam no nível das possibilidades. Nós estamos operando em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque com Deus, as coisas que estou dizendo, não há nada que não possa ser possível. Sabe, ontem à noite um pastor veio me ver depois do culto e ele estava me contando a razão pela qual ele costumava estar na igreja naquele tempo, quando o nosso escritório ficava em um antigo e grande estábulo de cavalos, um lugar bem peculiar. Quando a minha mesa era uma antiga, mas muito bem reformada e cuidadosamente restaurada, chapa de madeira compensada que era verdadeiramente única. Estava tão ruim que tivemos que pintá-la com tinta preta. Não havia nada como pensar se usaríamos tinta preta para pintar. E eu disse: preto é a cor que esconde todas as imperfeições. Então pintamos de preto. Olha as minhas cores. Queríamos um escritório e meu pai tinha um estábulo. Ele tinha um estábulo. Em um dos estábulos ele tinha um cavalo chamado Mirakov. Em outro estábulo havia um cavalo chamado Onopod. Em outro estábulo havia um cavalo chamado Blonde. Em outro estábulo havia um cavalo chamado Salabi. Vamos lá, você está conseguindo? Vejo você ultrapassando aqueles que parecem estar muito à frente. Uma sabaia. Estou falando de 7 passos para um milagre. Estes são os 7 passos. E o primeiro passo não tem nada a ver com você. É um anúncio fantástico que foi feito sobre sua vida. É um anúncio fantástico que foi feito sobre sua vida. Sim, e os cavalos do meu pai, a grande maioria deles foram vendidos, ou sim, eles foram vendidos. A vasta maioria deles foi completamente vendida. Normalmente, eles não costumavam morrer de forma alguma. Então, alguns dos estábulos onde o cavalo come, onde faz cocô, onde dorme profundamente, onde come capim fresco e milho da Guiné, estavam completamente vazios. Então eu peguei um desses estábulos e disse: esta é uma sala da igreja com um quadro negro grande e visível. Você sabe que um cavalo não dorme com teto. O quarto do cavalo não tem janela. Tem madeira cinza assim. 1. Então há um espaço. 2. Há um espaço. 3. Há um espaço para que você possa ver o cavalo e o ar possa entrar. E então tem madeira atrás e é preto por dentro. E o chão é porque é o chão da grama verde, do capim, da guiné, do milho, de tudo e muito mais. Ele estava lá quando? Esse era o escritório da nossa igreja. Claro, nós pintamos um pouco.
Kayama Valbivara. Mas veja, ele disse isso depois do culto. Diga que todas as coisas que você disse aconteceram. Ele disse tudo isso. Fala, uma igreja crescerá. Eu disse, isso vai acontecer, isso vai passar, você fará isso. Você será isso, você será aquilo. Eu disse a ele, você consegue, pode ser pastor. Você pode pregar. Ele disse, você foi o primeiro a me dar um microfone para pregar. Ninguém tinha feito isso. E ele disse, o quê? Exatamente como você está dizendo. Ele disse, eu fiquei ali. Ele disse, a partir de hoje você é um pastor. Eu fiz isso, pastor. Há algo nisso. Quando você diz isso, eu digo, receba. Perguntas, o que aconteceu? Quando você fica na frente da pessoa, eu sou um marido e uma mulher. Então, o que aconteceu? Algo muito grande aconteceu. Algo muito grande aconteceu. Seja um anunciador de informações celestiais sobre as pessoas. Kayama Solaba. E deixa eu te contar, o diabo está sempre nos dizendo que não vamos conseguir. Então você tem que encontrar alguém e você já conseguiu. Não é que você vai conseguir. Você já conseguiu, em nome de Jesus. Quando declaro que estou completamente cercado por muitos milionários e isso é uma realidade, olha, isso está realmente acontecendo e é algo notável de se ver. Quando digo que você é um verdadeiro homem de Deus, não olhe para si mesmo de jeito nenhum. Não olhe para si mesmo. Não olhe para seus erros ou fracassos. Não olhe para a sua verdadeira aparência. Escute o que estou lhe dizendo. É isso mesmo, certo? É isso que vai acontecer. Em nome de Jesus. Fantástico. Fantástico. E o sétimo passo. Versículo 38. Versículo 31. O que fazer durante a etapa de serviço? É aceitá-lo totalmente como se fosse um louco. Aceite-o como uma pessoa mentalmente insana, completamente fora de si. Aceite o anúncio. A mulher disse, eis aqui a serva humilde e dedicada do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme a tua santa e divina palavra, tudo o que tens determinado. Deixe-me ser uma virgem que está grávida, de acordo com o que você disse. Eu aceito isso plenamente. Claro. Completamente. Se o seu pastor vier até você e disser, você dará à luz um bebê em 9 meses como um homem. Você entende o que estou dizendo? É realmente fantástico e incrível, mas eu realmente quero que você aceite e assimile completamente. Como se você fosse louco. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, para o nosso Deus, absolutamente nada é impossível. Todas as coisas que você considera impossíveis, na verdade, são perfeitamente possíveis, mas são possíveis somente com a ajuda e o poder de Deus. E se você quer ver uma Elizabeth, lembre-se de Abed e Pile de Tamal. Da última vez que eu vi na televisão na África do Sul, eu estava comentando. Ele tinha desenvolvido bochechas. Parece muito saudável. E seus filhos também estão marcando gols. Eles também estão se tornando milionários. Você, seu filho, será que ao menos chegará a ser milenário ou centenário depois de tantos anos de escolarização? Veja bem, mas é para te mostrar que Deus pode escolher qualquer pessoa, qualquer um. Deus pode chamar qualquer pessoa. Um membro da nossa igreja foi colega de classe de Miracle Asian. Todos estavam na mesma escola. Quando comparo em termos de dinheiro com Deus, é possível. Sim, de qualquer forma, de qualquer maneira.
Então vamos agora voltando ao nosso importante tema de ontem. Cura divina. Amém. Eu simplesmente senti que tinha que compartilhar esses 7 passos com vocês. Cura divina. Você precisa aceitar esses 7 passos para receber a sua cura. Amém. E terminarei em breve. Afeta seus defeitos congênitos, ou seja, qualquer característica ou condição que vem com você nesta vida, desde o momento de sua concepção e nascimento, passando por como você nasceu e para quem você nasceu, e que são inerentes à sua existência. Amém. Às vezes, quando você observa a mãe de alguém, você consegue realmente perceber algumas coisas sobre a pessoa. Você consegue ver como a pessoa será, como será a filha, exatamente. Você sabia disso? É verdade. Se a mãe é muito magra. Há pessoas que comem muito, mas isso realmente não faz com que ganhem peso. Não há nenhuma manifestação clara ou evidente da comida que estão comendo em seu corpo. Então, você sabia que uma grande parte do peso corporal de uma pessoa é de fato causada principalmente pela genética? Sim. Agora, embora estejam aconselhando as pessoas a fazerem dieta, também chegaram ao ponto de serem um pouco mais cuidadosos, porque há muitos componentes genéticos, especialmente quando tentam. Mas é claro, também há muitos componentes alimentares. Número 2, a cura divina afeta de maneira profunda e transformadora as doenças emocionais, trazendo alívio e restauração. Amém. Curando um coração partido. Nossa. Número 3, a cura divina cura seu comportamento errado. Amém. Agora, se você ler o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 2, na Bíblia Sagrada, e ele, Jesus, sair do barco, e imediatamente lhe saiu dos sepulcros um homem com um espírito imundo, que tinha sua morada permanente nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo de forma alguma, nem mesmo com correntes fortes e grossas, e ninguém era capaz de domá-lo ou controlá-lo. Versículo 4. Muitas vezes o amarraram com grilhões e correntes, mas as correntes de ferro estavam completamente quebradas e destruídas, e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia domá-lo ou controlá-lo. Versículo 5. E ele estava sempre, incessantemente, dia e noite, sobre os montes e entre os túmulos, clamando em alta voz e se ferindo dolorosamente com pedras afiadas. O verso seguinte. Mas quando viu Jesus, ele correu de volta. Vá para o versículo 5. Jesus cura divinamente você do seu comportamento autodestrutivo. E há de fato 7 tipos distintos de comportamento que eu quero compartilhar com vocês esta noite em particular. Amém. Claro, sei que nosso tempo está quase acabando, mas farei isso. Ele sempre diz, sempre. Você já ouviu isso sempre? Uhul, está na Bíblia. Sempre, sempre, noite e dia. Este homem estava nas montanhas desoladas e escarpadas, gritando, gritos de cortar o coração que ressoavam no silêncio, e também nos túmulos entre as sepulturas, chorando amargamente e ferindo-se com pedras, infligindo-as constantemente. Agora, eu sei que a grande maioria de nós pensa que isso é coisa de louco de Gadara, mas hoje eu tenho uma novidade muito importante para compartilhar com vocês. Não é só agora que... tudo o que isso significa. Tem alguma pedra aqui? Alguém pode me dar aquela pedra ali, por favor, se possível? Você consegue carregar? Ah, temos uma menor que posso usar para cortar. Ah, essa é boa. Uau,
Uau, esta é uma pedra muito grande e de aparência muito peculiar. E ele estava dia e noite, sem descanso, nos montes e nos sepulcros, em lugares desertos e solitários. Um dia, um dos meus pastores, um homem gentil e atencioso, me convidou para sua humilde casa. Ele me disse que tinha se mudado para uma casa nova. Então fui até a casa dele. Ele me mostrou toda a casa, a sala de estar, o quarto principal, o próprio quarto dele, outros quartos adicionais e a cozinha. Talvez quero cortá-lo com uma pedra. Se você puder ver, eu consigo. A melhor maneira de cortá-lo é com isto. Com esta pedra é a forma mais eficaz e precisa. Não, apenas concentre-se na parte da frente. A melhor maneira de cortá-lo com uma pedra é descendo por aqui. Ok, então posso empurrá-la nas costas, mas preciso cortá-la. Não estou tentando esfregar na cara, estou tentando cortar, então tenho que fazer isso ao máximo, entende? Então eu posso. Posso atravessar a pele e cortá-la, ou talvez sua perna, se eu pudesse usá-la para raspar aqui, e talvez eu possa fazer isso várias vezes, repetidamente, de novo e de novo. Você entendeu? Noite, e ele sempre. Agora, o que isso descreve? Isso está descrevendo alguém que está se machucando e se destruindo e que está causando um dano considerável. Chorando e depois se destruindo e chorando e se destruindo mais uma vez. E são 7, entendeu? E a Bíblia diz que Jesus curou esse homem. Então Jesus não cura, Jesus curou ele. Quando as pessoas o viram sentado ali, saudável e em sã consciência, elas não conseguiam acreditar que alguém que estava se destruindo há anos foi curado. Uau! E hoje à noite você será curado de tudo que você faz contra si mesmo, que o destrói e destrói seu ser, em nome de Jesus. Agora, há 7 comportamentos destrutivos em nossas vidas que frequentemente praticamos. Você consegue me ver claramente? Você consegue me ouvir? Bem, é muito importante que isso fique claro. Quero que você entenda esta parte. Sabe, poderia ter acabado com Deus. Tudo é possível. Mas quero que você ouça esta parte, porque é a parte que trará cura para a sua vida. Amém. Agora, número 1, se você é uma pessoa sanguínea, certo? Então você tem o primeiro tipo de distração, a distração sanguínea. É importante reconhecer esse tipo de distração. Autodireção. Se você não sabe o que é um sanguíneo, é isso, um modelo conjugal. Você verá o que significa ser casado com uma pessoa sanguínea, o que significa ser casado com uma pessoa colérica, o que significa ser casado com uma pessoa fleumática. Esses são os 4 principais estilos de comportamento que todos nós temos. Você entendeu? Todos nós. Alguns de nós temos um pouco de cada, mas a maioria de nós é principalmente de um tipo. Agora, cada um dos tipos de pessoa que existem tem aspectos destrutivos. E assim, se você pegar, por exemplo, um sanguíneo, agora, o sanguíneo não consegue controlar o dinheiro. Eles podem falar de forma amável, etc. Eles não conseguem controlar o dinheiro. Eles não conseguem controlar o próprio corpo. Às vezes, simplesmente não conseguem lidar com as coisas de maneira adequada. Eles não são organizados. Por isso, muitos sanguíneos estão sem dinheiro o tempo todo. Eles têm bons empregos e mesmo assim não têm dinheiro. Eles não têm absolutamente nada. Agora veja que Deus quer te curar, porque veja, às vezes você observa em uma criança que ela é bastante desorganizada. Você nasce e a partir desse momento o processo já se iniciou de fato. Ou talvez você não compreenda completamente o que estou tentando expressar com estas palavras.
Veja, é aí que surge a compaixão, porque você percebe que o que essa pessoa está fazendo não é algo que ela aprendeu ao crescer e começou a fazer, mas é como se já estivesse nela. Eles não levam a escola a sério. Muitas vezes eles não se saem bem na escola. E você vê que o irmão dele se sai bem lá. É como se eles não conseguissem se organizar, estudar, cumprir metas, seja o que for. E essas coisas continuam ao longo de toda a nossa vida. E às vezes você vê a pessoa destruindo a própria vida no seu sol. Podemos conseguir muito dinheiro e oportunidades. Simplesmente vai embora e nem sequer percebe. São homens de palha. Não há nada neles. Só palavras, conversa. Os sanguíneos são os melhores rappers. Se você quer um homem que faça rap, procure um sanguíneo. Ele vai te convencer a não pensar duas vezes. Então, uma das coisas sobre uma pessoa sanguínea, se você algum dia visitar a casa de uma mulher sanguínea, é assim. Pode-se facilmente dizer que é uma pessoa muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Porque a mulher da casa é sanguínea. Bondade. Já estive em algumas casas. Otimista. Só senti isso. Só percebi isso quando me dei conta da profissão dessa mulher sanguínea e do nível que ela ocupava na sociedade. Enquanto eu estava lá, sentado conosco, não perguntei. Eu estava com minha esposa e nunca tinha visto um lugar assim antes. Uma pessoa de um nível muito alto, rica. A casa é tipo assim. Realmente não sei como descrever a casa. É realmente fantástico. Então você percebe que os sanguíneos destroem a si mesmos, seu dinheiro e suas próprias vidas. Às vezes eles nem conseguem se controlar. Eles têm que dormir com esta pessoa, com aquela outra. E às vezes você percebe isso logo no começo. Então é aí que entra a compaixão. E é por isso que falamos sobre cura, porque esta noite é a noite da cura. Deus é. Ele disse que o homem estava destruído. Sei que pensava em problemas mentais, mas eu não estou em hospital psiquiátrico, sou louco. Você nem sabe, ó. Melancólico, destrutivo e autodestrutivo. Uma melancolia muito profunda, de fato. Alguns. Muitos indivíduos melancólicos, devido ao seu mau humor e à sua tranquilidade habituais, acabam por destruir amizades das quais realmente necessitam e dependem. Amém. Destrua relacionamentos. Às vezes as pessoas têm medo deles por causa de como agem ou de seu jeito de ser. Às vezes nós vemos uma melancolia que realmente quer que as pessoas venham, mas ninguém quer vir, todo mundo está com medo. Ei, a pessoa vai te corrigir agora mesmo. Você ficará com medo. A pessoa está percebendo seu erro enquanto passamos. Ei, sua camisa não está certa. Suas calças são essas. Você isto é aquilo. Por que você diz isso? Não é assim que se fala. Fale bem. Repita isso. Ouvir. Ei. Correções em todos os lugares. Então as pessoas se perguntam: onde estão as amizades e os relacionamentos? Porque um ser humano que agora está profundamente melancólico, muito voltado para si mesmo, em seus estados de ânimo, seus pensamentos e seu silêncio, então poderíamos muito bem ter nos casado com o nosso cachorro, que da mesma forma não falaria. Mas a Bíblia diz: e o Senhor abriu a boca do jumento. O Senhor abriu a boca do jumento, porque Deus fechou a boca de todos os jumentos e cachorros e abriu a sua própria boca para falar. E você se comporta como um jumento. Muita gente que ri na igreja, não é assim que são em casa. Quando você se casa com eles, aparece o rosto e o estado de ânimo. Todo o ambiente muda pelo rosto e pela atmosfera. A pessoa lançará um feitiço de instituto correcional. Você chegou a um instituto correcional. É melhor você se organizar e se colocar em ordem da melhor forma.
Então, como você pode ver, o melancolismo também é algo que distrai profundamente. E você observa que a pessoa está se auto-machucando, arruinando completamente sua vida e chorando amargamente. Mas eu não quero isso. Realmente, eu não quero isso de jeito nenhum. Eu não gosto que ninguém seja meu amigo. De verdade, não me agrada a ideia de ter amigos. Gosto que ninguém seja meu amigo. Quero estar sozinho e em paz. É quando o amigo aparece. E isso é precisamente o que eu não quero na minha vida. Ninguém aparece. E alguém deveria se perguntar isso. Então, por que essa pessoa tem amigos? Porque essa pessoa conversa com aquela pessoa. Ninguém fala comigo. Ninguém me liga. Você está olhando para o seu telefone, ninguém te manda mensagem. Porque do jeito que você é, não. Você não tem amigos. Então isso está realmente te destruindo. E você de fato não gosta disso, mas ainda assim faz. Da próxima vez que tiver uma oportunidade, você certamente vai fazer. E todos ao seu redor vão ficar em alerta. Basta prestar atenção em como é fácil simplesmente se apegar a isso. Limpar, colocar em ordem. Tudo bem, Que vai! Eu já vi muitos passes melancólicos. Suas igrejas não conseguem crescer. As pessoas não são organizadas. As pessoas não fazem o que você espera que elas façam. Você não pode ser melancólico. E vocês, as pessoas, por que não vêm? Porque você é rígido demais. Se você for rígido demais, as pessoas não conseguem vir porque você é rígido demais. Gente, todo mundo é ruim, mesmo assim todos vieram. Quantos parentes ruins vocês são? Então, quando você vem à igreja, quer que permitam que você esteja presente. Fleumático, parado como um caracol, sem nenhum rendimento, não conseguindo nada, sem união, seco e pantanoso. Trazem dinheiro, não tem nenhum. Olham para o ouro. Quem me dera tê-lo em minhas próprias mãos, bem aqui comigo. Mas tudo bem. Através da minha tribulação e paciência, talvez o próprio Deus providencie o necessário e suficiente. Levante-se e faça algo, ou estou descansando há um tempo. Quero descansar. Tire seu tempo. Quando vem, dizem, tire seu tempo, tire seu tempo, tire seu tempo, relaxe. É isso que traz a pobreza e é assim que eles são. Não gosto do público. Quando o público desaparece completamente, mas inevitavelmente pegarão a pedra, se cortarão profundamente e saquearão a si mesmos, saquearão a própria vida. E então colérico. O colérico pode conduzir. As pessoas podem ser realmente muito, muito, muito más. Isso é absolutamente verdade. Alguns indivíduos coléricos acham muito difícil conduzir veículos. Agora, neste exato momento, eles estão realmente dirigindo para baixo. Não há absolutamente nenhuma desculpa, não há nenhuma piedade. Você realmente não consegue entender por que as coisas simplesmente não estão funcionando como deveriam. Mova agora. E por vezes essa atitude que você demonstra agora poderá de fato afastar as pessoas que verdadeiramente deveriam estar ao seu lado e com você. Você é casado com uma esposa que está sempre muito raivosa e irritadiça. Veja, ela é uma mulher ocupada. Você é uma mesa lateral, ou está muito ocupado ou intensamente ocupado, trabalhando duro e arduamente. Você é um Charlie principal. Organizar. E então estamos trabalhando para Deus. Mas há vantagens em tudo isso. Mas veja, todas essas são coisas verdadeiramente autodestrutivas, o que realmente não somos. Às vezes, a partir daí, a vida te mostra que você é assim.
Que sua escola seja afetada, sua capacidade de passar nas provas. Às vezes você percebe que precisa revisar essas perguntas anteriores, porque amanhã de manhã vamos escrevê-las. Veja, eu vou fazer isso de manhã. O sanguíneo, de forma bastante distraída, perdeu completamente seu lápis e também sua caneta. Ele realmente não tem a menor ideia de onde o lápis pode estar. Onde afinal está a caneta? Ele nem sequer sabe onde o melancólico, que também parece ter sumido, se encontra. Está logo atrás do seu computador. A tela. Ele se casou com a tela. Todos os dias ele olha para alguma coisa na tela. E agora, veja, todas essas coisas nos destroem e nos destroem. Então queremos que o que foi destruído ainda esteja lá. A quinta coisa, esse comportamento é o comportamento típico de um homem, de um macho. Você consegue ver o comportamento de um homem? Você realmente entende? Você precisa ser curado do comportamento bruto masculino e do macho bruto, da comida bruta. Se você realmente quer compreender um macho, vai e compre um filme sobre leões ou tigres. Veja como eles se alimentam, como dominam as fêmeas de uma forma impressionante. Sim, um leão macho tem muitas esposas. O comportamento bruto de um homem é ter muitas esposas, muitas. O poderoso rei Luís XIV, quando conheceu a notável Madame Pompidou sabia que não conseguiria manter sua atenção por mais do que alguns poucos meses, infelizmente. Então ela organizou outras formas de manter sua atenção. Porque o jeito de um macho verdadeiramente bruto e sem adulteração, um macho puro e genuíno com várias mulheres, era algo que ele compreendia perfeitamente e em sua totalidade. Muita comida, um domínio incontestável e completo do território e uma forte e marcante territorialidade. Esse é o macho bruto que se manifestou claramente. Por isso mesmo, quando você conhece um homem, o homem não é virgem, não parece ser um grande problema de forma alguma para a maioria das pessoas. É como eles são assim. Nós nos conhecemos. É um conquistador. O galo que vai de galinha em galinha. Esse era um dos nomes de Mobutu, o galo que vai de galinha em galinha, visitando cada uma delas. Então você em seu estado puro é assim. Sim, meu irmão, é exatamente isso que estou dizendo. É a pura verdade ou não é a verdade, meus queridos irmãos? É a verdade ou não é a verdade de fato? No estado bruto, sem refino, você não consegue manter a atenção dele. Não há nada em um homem que o faça fiel. Você não consegue ficar com ele. Ele vai se cansar de você quase imediatamente. Sim, esse homem realmente disse com uma convicção notável que 2 meses e 3 semanas era de fato cedo demais para o que quer que estivessem discutindo naquele momento. Sejam curados. Então todos os irmãos precisam ser curados, eu digo a vocês, todos os homens em seu estado bruto, realmente precisamos de uma cura profunda e essencial disso. Sim, se você não está completamente curado, se você não está realmente curado, você não consegue comer menos. Você não pode ficar com apenas uma pessoa. Digo isso a vocês com toda sinceridade. E não é possível evitar brigas por território. É inevitável. E dominar. É por isso que menos homens querem trabalhar no ministério, porque a masculinidade, em sua essência, quer conquistar e dominar o território para si mesma, não estar sob o seu território. Mas se a mulher, em sua natureza crua, está feliz por estar sob o território que foi cuidadosamente criado e estabelecido. Então você vê que no ministério, até mais mulheres, elas estão satisfeitas, mas homens como eu, nem tanto. Você precisa ser curado disso e receber muita humildade. É verdade.
Portanto, para realmente se sair bem no ministério, tanto pastores quanto jovens, isso é uma cura profunda, porque é exatamente aí que estamos errados. Se você observar os animais fazendo sexo, é exatamente igual a um ser humano. Olhe para um majestoso leão se movendo com sua imponência, depois ele ruge com força e várias vezes, um som poderoso e ressonante. Os leões podem fazer isso a cada 2 horas, demonstrando sua notável resistência e vigor. Sim, quando eles começam, você pensaria que é um homem. Algumas mulheres recém-casadas dizem que o marido gosta demais de sexo. Você ainda não conheceu um tigre de verdade, não conheceu um leão selvagem, um verdadeiro predador. Você ainda não viu o que é um guepardo. Você ainda não viu nenhum desses magníficos leopardos, ou talvez um homem. É muito, muito melhor do que a realidade de verdade. Então você preferiria não ser você, você. Não estou falando de você. Agora, o próximo ponto é você. Mas para este ponto é você. Se você é irmão, levante a mão e diga: sou eu. Número 6. Estou dizendo que o eu louco e o comportamento masculino destrutivo são de fato crus ou totalmente naturais. Comportamento feminino. Sim, comportamento feminino cru, sem filtros e autêntico. Seguindo um homem agora. Sim, tu. Vejam, um dia eu fiz um chamado muito especial ao altar para aquelas pessoas que realmente e verdadeiramente precisavam encontrar maridos. Os que vieram ao chamado ao altar, alguns deles não eram apenas adolescentes, mas pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Não tive ninguém com mais de 70, mas sim de 60. Quando vi pessoas de 60 anos vindo em busca do milagre de um homem, alguém que as aceitasse, percebi que será necessário um poder para poder curar. Às vezes você vê uma mulher e percebe que ela não precisa de um homem. A vida dela é melhor sem ele. Mas você percebe que Charlie, no fundo, ela realmente quer um homem de verdade. Eu te digo que é algo impressionante. Elas estão voando. Veja, Amy People, minha prima, ela era incrível. Ela fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Após a morte do marido, ela se casou novamente. De alguma forma, isso se transformou. Ele não tinha nenhum interesse pelo ministério. Ela o deixou. Depois ela foi embora. O ministério dela ficou ainda maior mundialmente. Ela se sentia muito, muito sozinha, completamente isolada. Veja bem, esse era um médico de verdade, um profissional. Cure-se a si mesma. Ela precisava disso. Ela precisava do homem ali. Ela era mais velha, ia se casar com alguns muliganos. Às vezes as pessoas observam e é você totalmente o quê? Quero dizer isso. O que você viu nesse homem? É como se estivessem aflitos. Eles cresceram, estão voando. Olhe para o padre Kiman. Ela tinha numa igreja grande. E então, em um belo dia, chegou um homem verdadeiramente encantador que veio pregar em uma importante convenção na igreja da qual ela era a pastora principal. Um homem que era casado e tinha 2 filhos. O homem, infelizmente, deixou meus filhos e vai até uma grande mulher de Deus. E ela simplesmente deixou sua igreja, fechou-a e seguiu esse homem. E então, quando você o vê ela. Tem uma coisa que é verdade: ter um marido, ter um filho é algo realmente impressionante e muito significativo, uma experiência enriquecedora.
Então, às vezes, oramos para que o Senhor nos cure, mas às vezes toda a sua vida é destinada a alguma coisa, mas essa coisa está puxando você para outra direção. E a maior e mais profunda e terrível doença de uma mulher enganada é o medo. Temer. Eles estão com muito medo. Violência. Eu te amo. Eles têm medo que isso não seja verdade. E como sabem que ele é o homem errado, não conseguem prender sua atenção. Eles têm medo disso. Ei, claro que sim. Claro. Neste momento, seus olhos estão fixos por cima do meu ombro. E é claro que os medos estão lá, muito palpáveis. Às vezes, quando vemos alguém casado, essa pessoa deveria estar feliz no casamento, certo? A pessoa está sempre dizendo que você gosta de outro, não é? Um dia, certo irmão era casado com certa irmã e eles tiveram uma grande convenção. Então, depois da grande e importante convenção, havia uma das pessoas que veio especificamente para participar da convenção, uma das queridas irmãs que estava presente. Infelizmente, ela não tinha onde ficar, então foi perguntar ao irmão e à irmã se poderia passar a noite na casa deles. Por favor. Então eles disseram: você é bem-vinda. Venha e passe a noite. Você está aqui ou já foi para trás? Eles estão aqui ou já foram para casa? Tudo bem? Então a irmã veio ficar na casa. Eles tiveram uma boa convivência. A esposa, porque a amiga da esposa também serviu comida, né? O que fosse. Assistiram televisão. E todos foram dormir. Pela manhã, a irmã acordou, o irmão acordou, a outra irmã também acordou. E então a irmã pegou suas coisas e foi para casa para pegar o ônibus ou algo assim, talvez um táxi ou um carro. Eu fui embora à tarde. Naquela tarde, esse irmão estava em casa com sua esposa. Agora, aquela irmã que veio visitar, que não pôde ir cedo para a sua casa porque era muito longe, já não estava mais lá. Então agora ele estava com sua esposa, uma esposa jovem e um marido jovem na casa, e eles estavam lá juntos à tarde assistindo televisão, exatamente como tinham assistido televisão no dia anterior e no dia anterior a esse. Quando aquela senhora, cujo carro não estava lá para levá-la para casa, enquanto estavam sentados confortavelmente, a esposa se virou lentamente para o marido e disse com uma voz suave: ontem, olha, alguém, ele disse, ontem quando a irmã tal estava aqui, você estava pensando, teria preferido se casar com ela, não é verdade? Você realmente pensou profundamente nisso, não foi? De onde vem esse 2 agora exatamente? Fiquei sabendo desse problema porque, desde aquele dia, o irmão disse que não voltaria a se casar com ela, de forma alguma, em nenhuma circunstância. Aquilo que ela disse, não gosto mais de você. Sim, ela não estava falando muito sério. Eu não gosto dessas coisas. Há algumas pessoas que você sabe, há outras que não aceitariam certas coisas de jeito nenhum. Eles não. Quero dizer, elas não fazem isso. Pimenta, quer dizer, é isso, certo? Então eu descobri esse caso porque um cara jovem disse que estava indo embora, que não gostava daquilo. Eu não gosto mais de você. Eu não gosto nada de você. Eu não te amo mais. O que você está dizendo, eu não quero ouvir essa palavra agora. Mas isso é com eles. Você gosta de outra pessoa. Eu não sou legal. E então quando eles discutem e estão de mau humor, eles sabem que são tão estranhos que até querem que você diga isso. Veja, eles estão com medo. Tudo é medo, temer. Sim, há muito medo na igreja. Você está com medo? Medo de que o homem morra. Medo de que ele sofra um acidente. Medo de ficar viúva. Medo de tudo. Medo de tudo. Ajuda. Ajuda. Eles não vieram. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eles estão vindo.
Então, quando você tem uma mulher inexperiente que não consegue controlar um medo, algumas pessoas se casam, algumas pessoas dizem, tenho medo de não estar casado. Uma senhora disse que preferia estar casada com um animal do que não estar casada. Prefiro, quando ela ia se casar, este universo eu prefiro. Prefiro não estar casada. Deixe-me casar com este incrédulo, que seja ele a se comportar bem com você. Deus lhe dará alguém bom. E quando essa pessoa vier, não tenha medo dela, porque antes que você faça isso, ela dirá, eu ficarei com você. Deixar. Número 7. Estou lhe dando 7 comportamentos que realmente destroem o ciúme intenso, a malícia profunda e outras atitudes negativas. A maioria das trabalhadoras domésticas prefere ficar com o homem da casa em vez da dona da casa. Muitas mulheres rudes são más. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Quantos concordam que é verdade? Muitas mulheres não gostariam de ter uma mulher como chefe, porque mesmo sendo bonitas, são más. Uma mulher rude é má. Uma mulher rude é uma pessoa má. Se Cristo não entrou no chalé dela, reze para que ela não seja sua chefe. Quando está super menstruada, a atenção chega antes que você perceba que estão demitindo uma mulher sem motivo. Quero dizer, a sanidade é algo muito... Viu? Isso é um lembrete de que eles cuidaram disso. Dizem que demitem pessoas sem bons motivos. Demitam essa pessoa. Começa assim. Elas, quando seus poderes chegam e veem alguém de quem tem medo, eles dizem, ei, você saia da minha vista. Não quero ver você no mundo. Mulheres de verdade não gostam de si mesmas. Quando eles se veem, suas vibrações surgem. As mulheres não querem ir a uma médica. Elas querem ir até um homem. Então o homem será mais gentil comigo. Será mais agradável. Será delicado. Um dia eu estava no hospital para ricos, ajudando em partos. Eu estava com uma parteira malvada. O bebê estava a caminho e a mulher estava sendo completamente dilacerada pela dor. E depois disso, sabe, deveriam dar uma injeção para a dor, disse a parteira com uma voz calma. Ela sugeriu isso naquele momento. Então ela se virou e saiu. Eu só estava observando. O homem, que era o chefe júnior, pegou a agulha e aplicou rapidamente a injeção nela. Ele jogou a agulha fora para que a mulher não a visse, garantindo que ela não tivesse conhecimento do que havia acontecido. Ela não queria que ele tomasse analgésicos. Agora, alguém me contou exatamente o que eu vi, criança. Poderes para apagar por ciúmes. Ei, é por isso que uma mulher não deve ser a chefe, aquela que manda. Tudo acabaria se eles estivessem no comando. Mesmo que estejam sob o comando de alguém, não confiamos nelas. Não. Você estará no comando, mas sob nós. Falando do grande e impressionante poder bruto da mulher, das mulheres. Sua boca parece a de um lagarto ou de um sapo. Depois da igreja, venha me ver. Eu te levo. Vou fotografar sua boca. Você consegue realmente ver o número 7? Estou falando especificamente sobre a importância da cura, porque se não estivermos completamente curados, somos anormais e muitas vezes nem sequer percebemos essa condição. Somos de fato realmente anormais. Você precisa realmente se curar do comportamento da sua família. Eu lhe falo sobre a sua conduta familiar, da sua família, da sua tribo, da sua nação, do seu país. Eu resumi tudo isso em família. Eu resumi em qual família ele está, especificamente. Cada grupo tem suas próprias doenças específicas. Como falantes de francês, os francófonos realmente gostam de sexo, e isso é algo que os caracteriza. Sexo é como dar as mãos. Quando eles dão as mãos, é como se isso não fosse sexo.
Há falantes de francês aqui. Há falantes de francês aqui. Francófono. É verdade ou não é verdade? Olha, eles gostam de sexo muito mais do que o Haganesh, que é conhecido por sua vida francesa e seus costumes. Eles têm uma paixão inegável e profunda por isso. Mais e mais sexo, por favor. Escuta-me, ó Senhor. Então, se vocês vêm da bela costa do Marfim, do Gabão ou da vasta República Democrática do Congo, por favor, digam com fé: Senhor, cura-me, ó Senhor. Pois ela canta: cura-me, Senhor, e serei curada. Salve-me e você será salvo. Completamente. Salve-me, por favor, e assim com a sua ajuda eu serei verdadeiramente salvo. Cura-me, Senhor, pois, por favor, e serei completamente curado e restaurado em corpo e espírito. Amém. Porque tu és o único Deus verdadeiro, a quem louvo com todo o meu ser, com profunda devoção e gratidão. Você é verdadeiramente aquele a quem eu louvo e glorifico para todo o sempre. Amém. Embora a família seja da Nigéria, a família da Nigéria, você precisa se curar de uma Nigéria ferida, sem sexo. É como uma Nigéria crua, como um Níger normal. Veja, uma pessoa nos recebeu na fronteira de uma maneira bastante inesperada e se aproximou de nós, dizendo que entregássemos nosso passaporte para que ele pudesse nos ajudar a conseguir o carimbo de entrada, um procedimento que parecia essencial para nossa permanência. Entregamos o passaporte confiando que sua ajuda agilizaria o processo e nos permitiria continuar nossa viagem sem maiores complicações. Depois de um tempo, outro homem veio nos ver. Ele disse: onde estão seus passaportes? Eu disse que os entregamos. O homem riu. Ele disse: ó Eljo, você entrega seu passaporte para esse homem? Você não conhece a Nigéria. Uma Nigéria. Eljo, você não conhece a Nigéria? Nigéria, os número 1 em enganar no mundo. Os maiores enganadores do mundo. Os número 1 em enganar no mundo. Você entrega seu passaporte para essa pessoa na primeira vez ou era a sua primeira vez? Você não sabe? Nigéria, os número 1 em enganar no mundo. Você precisa ser curado dos poderes do engano. Os do engano. Um irmão nigeriano nunca havia comprado uma passagem de classe executiva, ou seja, uma passagem para viajar confortavelmente na classe executiva. Mas, surpreendentemente, ele sempre viaja na classe executiva. E ele contou isso como um testemunho. Ei, trapaceiro número 1 do mundo, primeira classe. Sempre sentado aí, executivo. Ele não pagou por aquele lugar. Eles não conseguem ver. Não é algo imaginário. Estou falando de coisas reais. Então você precisa ser curado de qualquer maneira que sua família tenha. Sul-africanos. Sim, ok, claro, completamente. Poderia, por favor, me explicar detalhadamente qual é exatamente o seu problema ou a questão que você está enfrentando neste momento? Sexo? Sim. HIV, relações sexuais, múltiplos parceiros sexuais, múltiplos encontros sexuais. Eu preguei em algum lugar e disse que algumas meninas são injetadas por causa da aparência da vacina. A vacina antigravidez. Aquilo é. Como você chama isso? Como é chamado aquilo? O que é chamado de anticoncepcional. Especificamente uma injeção. O pai dá isso para sua filha aos 13 anos de idade, com o objetivo de prevenir uma possível gravidez indesejada através da vacinação. Como é a sua família? Eu ganhei isso. Os ganeses são assim. Você vê como eles são? O que eles estão dizendo? A Nigéria vai te dizer claramente se gosta de você ou não.
o ganês vai sorrir para você. Por isso, quando vem Kufo, Rollins, a Secufo e o professor Mills, nós aplaudimos. Aplaudimos todos porque nosso rosto é simplesmente assim. É verdade. Um pastor estava me contando durante a época das eleições, ele me disse que o professor Mills veio e também veio o outro, disse que todos foram curados. Enquanto isso, naquela igreja, 90% de um só lado, não é 90, é de 95 a 98. Mas quando o outro lado veio, eles se levantaram, aplaudiram, ganeses, gente branca. Eles têm seus jeitos. O povo negro, se você não for curado dos seus velhos costumes de negro, desses costumes de rede, da desorganização, olhe para esta barreira do lado de fora da igreja. Você não pode passar por aqui. Lavadi e nós construímos nossa igreja. Vi que colocaram minha foto no jornal. Nossa igreja que compramos e aprendemos, eles vêm para destruí-la novamente. Eles me colocaram no jornal que o quê? Isso é a África. Costumes negros. Usamos o tribunal e a lei contra inimigos. Veja, é por isso que não podemos ir atrás do homem. Costumávamos ter um homem de quem eu ouvia muito. Ninguém. Não ouço mais falar dele. Eles o silenciaram. Irmãos, fiquem calados ou deixem seu trabalho. Então, entre os ganeses, eles têm os costumes culturais e sociais tradicionais de Away. Você precisa ser curado do seu jeito, Away, meu irmão. Só na região de fronteira, quando as pessoas vêm votar, anunciam que estrangeiros estão chegando à nossa aldeia. Estrangeiros são outros ganeses. Outros ganeses vêm monitorar as eleições. Eles anunciam no rádio que estrangeiros estão chegando em nossa terra. Somente a mentalidade Away funciona dessa maneira. Esse alguém, um compatriota ganês, é estrangeiro. E eles têm uma pergunta. Eles dizem, o restaurante. Como eles dizem isso? Educação. Isso é Sal. E ele fala a língua de Edua. Edua está completamente sozinha neste momento, sem ninguém por perto para ajudá-la ou acompanhá-la em sua jornada. Mas os meninos não perguntam, eles conversam. Ele é quem faz isso. Ele é um estrangeiro. É verdade. Então, se você não for curado disso, todos os seus membros sempre serão assim. Você não conseguirá outros. É verdade. Conheço muitos pastores em Ware que estão lutando para não permitir a dominação Airway em suas igrejas. Este não terá nenhum negócio. Quem está lutando para quê? Porque caso contrário será apenas um weather. Todos dizem que esse líder trouxe algo. Então, as outras pessoas também dizem que sou um estrangeiro. Eles me veem como parte disso. Se você não for curado disso, não pode ter algo maior. É verdade. Você precisa de cura. Eu te digo isso. Como ganês, eu precisava de cura no meu coração para acreditar que os não ganeses podiam receber Cristo. É verdade. Eu nunca pensei que não é assim. Um ganês poderia fluir com Deus de uma certa maneira, mas Deus tocou meu coração naquele momento. E quando fui curado, de repente pude acolher estrangeiros não ganenses como parte da minha própria família, isto é, como parte dos meus filhos. Isso é algo que tem que acontecer. Os ganeses precisam ser curados dos gane. Intransigente. E a falta de entrega. Nunca desista. Nunca diga morrer. Nunca diga assim. Nunca desista. Nunca. Nunca diga não. Se quisessem dizer, no entanto, nunca digam um não. Não consigo falar. Não quero falar sobre isso. Eu não concordo com isso. Não entendi bem. Não quero ouvir nada ou não aconselho. Se você se casa com uma garota e está profundamente envolvido no ministério e a doença dela o atinge em cheio,
de forma completa e sem nenhuma reserva, antes que você perceba, seu ministério está registrado e impactado. Se esse vier, como eu disse, hoje à noite falaremos sobre saúde. Jesus, o curador, um Jesus que cura. Assentimento. Muitos dos que concordam têm complexo de inferioridade e não conseguem se identificar. Sejam pequenos ou não, eles se ofendem. Sejam pequenos ou não se ofendam. Se você não for curado desse complexo de concordar, antes que perceba, seus melhores amigos já não serão mais seus amigos. Tenho uma observação que percebi depois de um tempo, que são tão suscetíveis e sensíveis, quase qualquer coisa, antes que eu perceba, a pessoa já está levando aquilo como algo pessoal. Então chega o momento em que você percebe que precisa se afastar para não ofender. Antes que você perceba alguma coisa, eles fazem piada. Isso foi levado a outro nível, você já percebe isso. E a pessoa vai dizer, por que essa pessoa não está por perto? Por que não fala comigo? Por causa de como você é. Sim, enquanto isso você gosta da pessoa, autodestruição. Você gosta e destrói. Cura-me, ó Senhor. Quantos já perceberam que precisam de algum tipo de cura, que algum lugar precisa de cura? E eu te digo, se não formos curados, e por isso eu chamo de cura, porque é cura, eu te digo com toda a certeza e clareza, e eu quero orar por você. E eu quero que oremos para que o poder de Deus te cure. Amém. E quero te dizer, se você é fleumático aqui, que hoje a doença fleumática na sua vida é destruída pela unção do Espírito Santo. Gente, um dia vão dizer as pessoas que são fleumáticas e elas vão perguntar, quem são vocês? Colérico, você diz que é assim e simplesmente ri para si mesmo e diz isso. Um dia eu estive no Kadesh e fui curado disso. Um dia alguém vai dizer, você é zambiano, não é ganês. E você ri e diz, fui curado de ser ganesa para ser ganês. Alguns de nós somos ganeses demais até para os próprios ganeses. Você nunca conseguirá ter uma pessoa internacional no seu ministério. É verdade, você está permanentemente confinado ao que é ganês. Eu te digo que você realmente precisa curar sua ganesidade interior. Tibalobas, quantos indivíduos foram completamente curados e verdadeiramente libertos da sua feminilidade? Sabe de uma coisa muito importante? Você está curada das suas questões femininas. Receba sua cura em nome de Jesus. Você é mulher, mas o poder de Deus tocou a sua vida. Amém, senhora? Você acredita? Sim, Deus está nos tocando. Enquanto prego, milagres começaram a acontecer. Começaram a acontecer curas. Deus está nos curando. Deus está te curando. Há pessoas aqui. E a pobreza era a sua morte. Era o seu destino cruel por certos comportamentos fleumáticos e sanguíneos. Você não cumpre as suas metas, não consegue conquistar absolutamente nada de particular. Um sanguíneo pode fazer um doutorado. Faltando 2 meses, ele não vai terminar. Doutorado, faltando 2 meses. Ele está fazendo isso há 7 anos. Faltam 2 meses e ele não vai terminar. Eu vi isso. Eu te digo, vão faltar ainda uns bons 2 meses e ele realmente não vai terminar. Não é o que alguém te contou, mas eu vi isso. Cura-me, Senhor, e serei verdadeiramente curado. Salva-me e serei totalmente salvo. Nesta noite, Jesus, o curador, está curando a sua vida. Qualquer coisa que te puxe para trás, 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 será completamente dissipada. Sente-se. Um dia eu estava com um dos nossos pastores e o pastor estava chorando profundamente e com grande angústia, porque tinha acabado de se deitar com outra mulher, o que lhe causava uma dor grande e um sofrimento. E enquanto ela chorava, pastor, eu realmente quero que me castre. Você pode organizar uma operação para remover meus testículos? Não é uma brincadeira. O cara estava desesperado. A masculinidade, veja, quando você remove os testículos, a masculinidade diminui.
o macho em estado puro. E às vezes você pode olhar e dizer, talvez tenhamos que fazer uma operação. Diga a ele. Ele chorava porque queria pregar. Queria ser um dos melhores pastores que já conheci. E às vezes os melhores pastores têm esse problema. É algo muito forte. São pastores muito bons. São bons pregando, bons amando o rebanho, bons cuidando das pessoas. Só a parte masculina não está aqui. É verdade. O bispo Edi, as pessoas acham engraçado por um tempo. Você vai ver que algumas coisas, não é que a pessoa seja má, é preciso uma cura. Assim, o toque do Senhor nesta noite te cura de toda enfermidade e de toda e qualquer dor e de todo sofrimento. Serei curado porque te louvo com toda a minha razão e com toda a minha alma, reconhecendo a tua imensa grandeza e o teu poder supremo. Tu és o único Deus verdadeiro e digno de todo o louvor e adoração, aquele que tem o poder de curar e de restaurar completamente. Oração. Parar agora. Silva Mayor, a truly unique and profoundly intriguing entity, possesses a complex array of characteristics that are still in the nascent stages of being fully understood and comprehensively explored. E eu serei sim. Jurei porque você é verdadeiramente aquele a quem eu louvo com misericórdia e alma. Tu és o único e verdadeiro ser a quem eu louvo e glorifico com devoção e respeito, agora e sempre por tua infinita bondade. Levante suas mãos, ore, apenas peça a Deus para te curar completamente esta noite. Ele é um Jesus curador e está curando sua vida agora. Ele está curando sua vida hoje, neste exato momento. Ele é um Jesus curador e está curando sua vida hoje de forma poderosa. Ele é um Jesus curador, sim, um verdadeiro curador. E está curando a sua vida hoje mesmo. Ele é um Jesus verdadeiramente curador e ele realmente você. Ele é um Jesus que cura. Essas feridas serão curadas. Ele está aqui presente entre nós neste exato momento. Seu Espírito está preenchendo cada canto deste lugar sagrado. Vamos, por favor, levante suas mãos para Ele e estenda-as com fé e esperança, abrindo seu coração para receber sua graça. Sinta sua presença envolvendo você, uma presença que traz consolo e paz profunda. Ele é um poderoso curador, um restaurador de almas e corpos, capaz de trazer cura completa a todas as pessoas que precisam. Seu toque é milagroso, seu amor incondicional e seu poder de curar são infinitos. Permita que sua energia flua através de você, renovando cada parte de você. Ele é a fonte de toda cura, ele transforma vidas com seu amor e compaixão. Abra seu coração para receber sua bênção de cura neste momento. Jesus, Ele é um Jesus curador para você. Essas feridas curativas Foram colocadas. Ele é por exemplo, um dos principais. Jesus, o grande curador. Sim, um Jesus verdadeiramente curador. E agora mesmo, neste exato momento, seu poder divino está fluindo poderosamente em sua direção. E enquanto você clama com fé, sua gloriosa presença está descendo abundantemente em seu dia. A doença e toda enfermidade não podem permanecer. Ele é um Jesus curador, um Jesus que tem o poder absoluto de restaurar completamente e trazer cura plena. Um Jesus curador, sim, um Jesus que realiza milagres extraordinários. Deixe que seu poder
sua mão sobre si mesmo. Há tanta gente aqui e acredito que antes que termine todo o programa, os pastores vão impor as suas mãos sobre todos vocês, cada um de vocês individualmente. Mas esta noite eu quero que você fique de pé exatamente onde está e creia firmemente nos anúncios fantásticos e maravilhosos que estão sendo declarados sobre a sua vida. Esta noite é a última e definitiva noite dessas doenças que têm estado presentes em seu ser para sempre. Em nome poderoso de Jesus, você está completamente liberto de todos os problemas fleumáticos, de todos os problemas sanguíneos, de todos os problemas coléricos, de todas as doenças melancólicas, de todas as doenças femininas, de todas as doenças masculinas e de todos os padrões de comportamento familiar. Em nome de Jesus, seja curado agora mesmo, neste exato momento. Receba sua cura também de forma plena e completa. Eu sou minha mãe há muito tempo. Era Simples. Ela está em todas as nossas formas. tomada, sim. Seja qual for a situação da sua vida, você sabe que isso é uma escolha. Sua vida foi completamente curada disso agora, neste exato momento. Toda a sua alma e corpo, em nome de Jesus, sejam curados disso agora mesmo, com todo o poder e glória divina. Receba a sua cura do Senhor. Cada coisa terrível, o poder de Deus agora está verdadeiramente presente. O poder de Deus. Segurar E que agora. nunca... Mais medo. Nunca mais toque em sua vida com isso de forma alguma, em nenhum momento. No nome de Jesus. Você está curado. Sai. Pai, obrigado. Você, por favor. Sim. Obrigado pela sua atenção. Excelente. Isso é realmente muito bom e satisfatório. Levante a mão. Todos. Obrigado. Cavalheiro, Pai, milagre. Manda o Xambém. Não estarei mais em casa, pois terei saído para um compromisso importante e não poderei retornar a tempo. Ela abriu caminho com grande determinação por trás da multidão densa e compacta. Graças a Deus, finalmente. Agora mesmo, meu caro, o que está realmente impedindo você de ser mais espiritual e de se conectar com o seu verdadeiro eu interior? O que faz você ser preguiçoso? O que é que faz você agir de uma forma destrutiva? Obrigado pela sua bênção, obrigado pela sua cura. Senhor, dê ao Senhor uma oferta de louvor com suas mãos. Apenas agradeça ao Senhor agora. Pai, obrigado pela cura. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abaixe as mãos por um momento, não bata palmas, não aplaudam com as cabeças baixas e os olhos fechados. Se você está aqui esta noite, você não nasceu de novo. Cristo. Talvez alguém tenha convidado você, mas primeiro você precisa ser curado dos seus pecados. Talvez hoje, ao ouvir a palavra de Deus, você saiba que no fundo está longe de Deus. Mas você quer dizer, pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se você está aqui assim, e se você está aqui assim, esta é a sua oportunidade. Vou orar especialmente com você. Deus vai mudar a sua vida. Você será feito uma nova pessoa esta noite. Se você está aqui assim, pastor, ore comigo. Quero que minha vida mude a partir de hoje. Quero entregar meu coração e minha vida a Deus. Que Jesus lave meus pecados com seu sangue. Se você está aqui, fique de pé onde está. Levante sua mão direita e eu vou orar com você. Levante bem alto. Deus te abençoe. Levante bem alto. Apenas sua mão direita. Pastor, ore comigo. Quero entregar minha vida a Deus. Quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vejo sua mão. Vejo sua mão. Obrigado, Jesus, por todas essas pessoas maravilhosas. Agora, se você levantou sua mão, quero que faça mais uma coisa. Venha de onde você está. Venha lá de trás. Venha do corredor. Venha de onde for. Onde quer que esteja. A fronteira. Salve-me, por favor.
E assim, com a sua ajuda, serei completamente salvo. Cura-me, Senhor. Cura-me de todo o meu coração. E eu serei completamente curado pela sua graça e poder divinos. Porque você é o único a quem eu louvo e glorifico com toda a minha alma e espírito, agora e para sempre. Você é aquele que eu verdadeiramente louvo. Ele nos deixa. Portanto, neste momento, Feche os olhos, diga esta oração. Diga, Senhor Jesus, todos se juntem ao nosso irmão que está aqui. Diga-me, Senhor Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Esta noite entrego minha vida completamente. Eu entrego meu coração completamente a Jesus Cristo, meu Salvador. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, um humilde pecador. Esta noite eu recebo minha cura completa e total, meus pecados. Por favor, lave e purifique meus pecados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por favor, tenha misericórdia de mim, ó Deus Todo-Poderoso. Tenha misericórdia de mim, eu imploro. Lave meus pecados. Lave meus pecados. Por favor, lave meus pecados com o precioso e redentor sangue de Jesus. Esta noite, de todo o meu coração e alma, recebo Jesus como meu amado Mestre e meu Salvador pessoal e eterno. Muito obrigado, meu Senhor, por me teres salvado neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus o abençoe. Como ele te chama? Bernardo. Deus o abençoe. Vá com o nosso pastor. Quem está acenando aqui? Qual o seu nome? Mavis. Deus o abençoe. Mavis, vá por aqui. Dê ao Senhor uma poderosa oferta de palma. Amém. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui acreditam que Deus está tocando sua vida nessa convenção? Quantos sabem que o poder de Deus cura um pecado? É não crer no poder de Deus. Está listado junto com os pecados mais graves do mundo. A ganância, os orgulhosos, a maldade, tudo. E não negar o poder de Deus. Todos estão juntos como um só grupo de pecados ruins. E eu quero que você creia no poder de Deus. Porque nesta convenção eu quero orar por você. Quero crer que Deus está te curando agora. Enquanto oramos, eu creio que o poder de Deus está te curando neste exato momento. Quando vamos às cruzadas, temos muitos milagres. Nunca impomos as mãos sobre ninguém. Mas as pessoas são curadas e dão testemunho. E creio que Deus está nos curando esta noite do nosso comportamento que está nos matando. Quando você olha para alguém, você vê imediatamente o que está matando essa pessoa. Às vezes matando o casamento por completo. A pessoa gosta do casamento, mas faz algo que vai destruí-lo. Você gosta do casamento, mas destrói o casamento. Mas você gosta. Você corta com pedra, mas gosta. E você concorda. Podem se sentar um momento, enquanto nos aproximamos do final.